Algumas situações na nossa vida nós perguntamos: por que Deus permite que eu passe por momentos de tristeza, momentos de dúvidas, momentos que muitas vezes parece que eu sinto que a bênção não está comigo? Por quê? Se Cristo habita em mim, se Cristo habita em nós, por que eu passo por situações assim? Assista esse vídeo, que eu creio que Deus tem algo precioso para a sua vida. Tem situações na minha vida que muitas vezes eu começo a perguntar a Deus por que eu estou passando por isso? Se eu creio no Senhor, se eu sei que a vida perfeita do Senhor habita dentro de mim, ou seja, Jesus Cristo habita dentro de mim, por que eu estou passando por situações assim? Tem algumas pessoas que passam por situações que eles passam por um momento de dúvida, muitas vezes um momento de temor, uma preocupação. Por que nós passamos por isso? Nós cremos, sabemos que Jesus está aqui, por que essas coisas acontecem? Pois bem, o apóstolo Paulo ele diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, ele se renova dia após dia. Olha bem o que o apóstolo Paulo coloca. Ele diz que nós temos um homem que se chama homem exterior e temos um homem que se chama homem interior. O meu homem interior é o meu espírito, é onde Jesus Cristo habita. É lá no meu espírito que Cristo se manifesta e é no meu espírito que eu sou renovado dia após dia. O nosso espírito é onde se estabelece a comunhão com Deus. Por isso que você vai olhar o Salmo 42, sempre o salmista está falando com a alma dele está batida, ele diz: por que você está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por quê? Porque a alma do salmista estava abatida, mas o espírito dele estava testemunhando as coisas de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala no texto que nós citamos, o apóstolo Paulo fala do homem interior, o homem exterior, ele está falando da nossa alma. A nossa alma é o nosso homem exterior. A nossa alma está ali os nossos pensamentos, a nossa razão, né, as nossas emoções, a nossa vontade, está na nossa alma. Só que nós temos dentro de nós, né, no mais íntimo nosso, que é o que a Bíblia chama de homem interior. E esse homem interior é onde está o meu espírito. E ali é que o Senhor habita e o Senhor controla todas as coisas. Pois bem, o que acontece? Lá dentro do meu homem interior, do meu espírito, eu sei, eu creio, eu conheço a palavra de Deus, eu sei o poder de Deus, eu sei o que o Senhor faz. Eu não tenho dúvidas lá, eu tenho fé. Só que a minha alma ela é afetada pelas coisas que estão em torno de mim. A minha alma é esse homem exterior meu que tem contato com esse mundo. Então a minha alma ela se assusta, a minha alma ela acaba se cansando, a minha alma acaba se abatendo. A nossa alma muitas vezes ela tem dúvida, porque lembra que eu falei, a nossa alma ela se baseia no pensamento, na razão, né? Nas emoções e na nossa vontade. Então muitas vezes a nossa alma sente desânimo, a nossa alma se entristece. Então isso faz parte do nosso homem exterior. Agora o importante é que eu e você estejamos constantemente crendo que Cristo habita dentro de nós e que no nosso homem interior, no nosso espírito, existe a resposta, existe tudo o que eu preciso para viver. Mas o que acontece? Por que então Deus permite que nós passemos por situações difíceis? Tem um outro texto na palavra de Deus, e essas citações que eu estou fazendo, porque tem um autor que eu gosto muito também de ler, que se chama Watmani. Alguns de vocês já leram livros dele, e ele trata sobre uma questão que ele fala da liberação do nosso espírito. Então, ou seja, o meu espírito, ele está lá no mais íntimo, mas o que faz o meu contato com o mundo, o que está mais próximo nesse contato meu com o mundo é a minha alma. Então a minha alma se fecha como se fosse uma casca em volta do meu espírito. Só que essa casca ela precisa ser rompida, porque se essa casca não for rompida, aquilo que está no meu espírito fica muitas vezes apagado, ele não libera. Então eu posso me encontrar com alguém, uma pessoa, a pessoa olhar para mim: por que você está abatido? Por que você está triste? Né? Por que você está com medo? Por que você está preocupado? Por quê? Porque a nossa alma é o que as pessoas normalmente estão vendo. Só que lá no meu espírito
Existe tudo o que eu preciso para vencer essas dificuldades. Mas Deus permite que eu passe situações assim por quê? Porque Deus, Ele permite que a minha alma viva situações assim para ela ser quebrantada. Ou seja, tem um texto que Jesus cita lá em João, onde Jesus diz que se o grão de trigo cair no solo, ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, então ele vai dar muito fruto, ele vai produzir vida. Ou seja, se você olhar para um grão de trigo, ou algum outro tipo de semente, ela tem uma casca em volta dela. E quando esse grão cai no chão, aquela casca precisa se romper. E você já deve ter visto um broto saindo de uma semente. Então, quando a casca se rompe, sai lá de dentro dessa semente, sai uma vida. O que Jesus quis dizer é algo como isso que nós estamos falando. Há uma vida dentro de você. No teu espírito tem vida, no teu espírito tem poder de Deus, no teu espírito tem tudo o que você precisa porque Cristo habita dentro de você, mas a sua alma é como se fosse uma casca. E essa casca precisa se romper, essa casca precisa ser quebrada. Se essa casca não for quebrada, a gente não aprende a liberar o espírito. Então, por que Deus permite que nós passemos situações difíceis? Porque Deus está quebrantando, né, a nossa alma, Deus está quebrando a nossa alma, Deus está rompendo essa casca. Porque à medida que nós vamos tendo essas experiências, esses conflitos, que a gente chama de provações, essas provações vão fazendo-nos depender de Deus cada vez mais. Essas provações, elas vão me chamando a atenção para aquele ponto que Jesus falou lá na metáfora da videira em João 15, quando ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então essas provações, elas vão mostrando que nós precisamos de Jesus, aí eu vou me voltando para o Senhor, eu vou buscando o Senhor, eu vou cada vez me aproximando mais do Senhor e eu vou deixando aquela vida de Cristo que está dentro de mim ser liberada. O homem sem Jesus, o homem que não deixa vir lá do seu interior a vida de Cristo, a vida perfeita que está dentro dele, ele fica tentando achar alternativas com a sua razão, com os seus pensamentos, com as suas emoções, com a sua vontade, e não vai dar em lugar nenhum. O que nós precisamos é entregar a nossa alma e dizer para Jesus, Jesus, sem ti eu nada posso fazer. E aí a gente se colocar na dependência de Deus, na dependência de Jesus. E aí Ele vai fazer algo através de nós. Então as experiências, elas servem para quebrantar a nossa alma, para mostrar para mim e para você que a gente não pode e que a gente precisa desistir de querer resolver os problemas nossos sozinhos e confiar nele. Mas a vida perfeita está lá dentro. Tem outro texto na palavra de Deus que é muito precioso, quando diz que nós temos um tesouro em vasos de barro. Eu e você somos barro. Essa alma nossa, né, junto com o nosso corpo, é como se fosse um vaso de barro. Nós temos nossos limites, as nossas imperfeições, nós não conseguimos ir longe. Mas lá dentro desse vaso de barro, que vocês veem, é o vaso de barro, lá dentro desse vaso de barro tem um tesouro precioso, ou seja, lá dentro tem a vida perfeita de Cristo dentro de mim. Então, quando você olha para mim, você vê um vaso de barro, um vaso que muitas vezes tem medo, preocupações, incertezas, dúvidas, muitas vezes passa por conflitos, porque é a minha alma, é o meu corpo, é o vaso de barro. Mas eu nunca posso me esquecer que lá dentro desse vaso de barro tem uma vida perfeita, tem um tesouro precioso demais. E esse tesouro se chama Jesus, que é Cristo habitando em mim, a vida perfeita dentro de mim. Como nós falamos em vídeos anteriores, toda a vida que você precisa viver está dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você. Não porque você, o homem, tem esse poder, é porque Cristo habita em você e Cristo é perfeito. Então, concluindo essas palavras, queria que você pensasse nisso. Você é um vaso de barro, eu sou um vaso de barro. Nosso homem exterior se corrompe, a gente passa por momentos difíceis, a gente sofre um pouquinho, mas confia. Confia que dentro de você, lá no seu homem interior, tem um tesouro precioso. E esse tesouro vai se manifestar. Confia que Deus está permitindo que você passe por essa experiência difícil, não para você ser derrotado pela experiência. Deus está permitindo para que você cresça, para que essa casca que se chama alma seja rompida e que possa fluir de dentro de você a vida de Cristo que está dentro de você. Porque essas experiências, elas nos fazem perceber quem nós somos. Essas experiências fazem percebermos
que nós não somos nada e que nós dependemos totalmente dele. E aí nessa hora a gente se volta para ele, nós cremos nele, nós deixamos ele agir e a gente vai vencer os problemas. Então guarda isso no teu coração, comece essa semana pensando nisso. Ainda que a sua alma venha se abater, que você venha ter dificuldades, ter uma vida perfeita dentro de você. Essa alma sua vai sendo quebrantada, Deus está trabalhando para isso. Essa alma sua vai ser quebrantada, Deus está trabalhando para isso, para quebrantar a sua alma, para que o teu espírito seja liberado e a vida de Cristo que está no teu espírito se manifeste. E aí você possa viver a vida que o Senhor Jesus tem para você. Creia nisso. E até o próximo vídeo. E não esquece de curtir, não esquece de ouvir essa palavra e de curtir e de se inscrever no nosso canal para que você possa continuar recebendo informações sobre os vídeos que postamos. Amém? Em nome de Jesus.